Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Escrituras Expostas, onde postarei conteúdos bíblicos para edificar mais a sua fé em Cristo Jesus. Vamos para mais um conteúdo. O conteúdo de hoje é os dois tipos de alicerce que Jesus cita. Baseado aqui mais uma vez em Mateus capítulo de número 7, só que os versículos agora são o versículo 24 ao versículo aqui 27 da palavra de Deus, os evangelhos de Mateus. Mais uma vez, Jesus aqui finaliza um dos sermões aqui da montanha, pois ele vem dando uma coletânea de sermões e ele finaliza com esses dois tipos de alicerce. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse pequeno trecho, né, esses textos sobre esses dois tipos de alicerce. Mas aqui vamos aprender mais outra lição. Vamos extrair um pouco da palavra de Deus para que nos edifique e para que você aprenda mais sobre a palavra do Senhor. Aqui vem aqui o versículo 4, iniciando 24, perdão. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construído na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com que eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e os ventos soprou com força contra aquela casa, e ela caiu e ficou totalmente destruída. Esse texto enfatiza dois tipos de alicerce. Primeiro alicerce que devemos ter: a rocha. Segundo alicerce, que não devemos ter: areia. Jesus aqui exemplifica um exemplo muito simples, baseado em uma simples construção de uma casa. Quando você vai construir uma casa, o alicerce é a parte principal dela, porque o alicerce é que vai manter a casa de pé, é o alicerce que vai dar firmeza, estrutura, para que a casa não venha rachar ou depois cair. E esses alicerces são tão importantes que não pode ser feito de qualquer jeito. E não pode levantar a casa em qualquer lugar. E aqui Jesus utiliza o exemplo a areia e a rocha. Você já viu alguma casa ficar de pé com um alicerce só com areia? Só terra? Só apenas terra? Lógico que não. Mas Jesus utiliza outro exemplo, o que? A rocha. A rocha, você já viu uma casa, a maioria das casas são feitas com alicerce de pedras mais reforçada, ou com ferragens e outras coisas bem mais fortes. Mas aqui Jesus exemplifica a rocha. Lógico que optamos pela rocha do que pela areia para se construir uma casa em tal lugar. E o que Jesus diz sobre isso aqui? Beleza, até aí entendi. Mas ele chama aqui a atenção. Existem dois tipos de pessoa, ou melhor, dois tipos de cristão, ou suposto cristão. Aquele que escuta a palavra de Deus e pratica as mensagens de Jesus, pratica a palavra de Deus, realmente bota a sua vida em prática. E aquele tipo de pessoa que é o segundo, que só ouve, mas não pratica nada. Só ouve, mas a sua vida continua a mesma. Só ouve, mas nada muda, continua sempre o mesmo. Aí que Jesus enfatiza o perigo. Jesus, na minha tradução, diz que tal pessoa é sábia. Em outras traduções vai dizer tal pessoa é prudente.
Por quê? Jesus ele nos chama para viver mais um nível. Que nível é esse? É nível que nós vamos não só ficar para ouvir a palavra de Deus, só admirar suas palavras. Jesus nos chama para praticá-las, para pôr experiências de vida, para aplicar na nossa vida. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não deve ser só ouvida através de pregações, através de mensagens motivacionais, mas ela deve ser vivida. Isso aqui devemos aplicar para a nossa vida. Isso aqui deve ser diariamente, devemos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Devemos viver as escrituras sagradas. E tal pessoa que faz é sábio, é prudente, porque edificou ali a sua casa da rocha. E aqui é o problema aqui da pessoa ser edificada ou edificar uma casa, porque a segunda pessoa que só apenas ouve, ela edificou uma casa na areia. Mas presta atenção nos versículos 25 e também 27, que diz praticamente a mesma coisa. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Tanto a casa que foi edificada na rocha, quanto a casa que foi edificada na areia, sofrem as mesmas dificuldades, sofrem as mesmas aflições, sofrem as mesmas tribulações, sofrem as mesmas tribulações, os mesmos problemas. Só que o que vai caracterizar de uma para a outra é o resultado final. Uma se manteve de pé, a outra caiu. É isso que caracteriza uma pessoa que construiu uma casa na areia com um alicerce raso, o alicerce frágil, porque quando você escuta a palavra de Deus, a Bíblia diz que gera fé em nós. Ou seja, só no simples ato de escutar, quando ouvimos as palavras de Deus, ou às vezes quando ouvimos uma mensagem, uma pregação, logo aquilo aqui gera em nós uma fé, mas capaz de até mesmo construir uma casa, de ter um pouco de, entre aspas, estrutura. Só pelo ato de ouvir, Deus opera. Só pelo ato de ouvir, Deus manifesta o seu poder através de sua palavra, só no ato de ouvir. Mas Jesus, ele diz aqui, mas quando a pessoa pratica, o seu alicerce é mais forte. Por quê? Quando a pessoa pratica, ela já cria raízes, e essas raízes crescem e elas não são abaladas. Perceba que as duas casas sofreram as mesmas dificuldades. Não é porque uma pessoa que é cristã, uma verdadeira cristã, vive com a vida correta em Cristo praticando, não quer dizer que é melhor que a outra, não. E diferente do que a que não pratica, de maneira nenhuma. Ambos são falhos, ambos são carnes, ambos são casas. Porém, o que vai definir é o tipo de alicerce que você está fundamentado, o tipo de ensino que você está fundamentado. Porque se você apenas lê a Bíblia e não pratica, você só está na areia, você está no raso. E quando a pessoa está no raso, está sujeita à queda. Quando a pessoa, isso aqui atrapalha, quando a pessoa edifica uma casa na areia, está sujeito a queda, está sujeito a desestabilizar, está sujeito a cair. Então Jesus enfatiza o perigo e a gente sofre as mesmas dificuldades, as mesmas aflições. Porém, o que vai diferenciar é se você está praticando a palavra de Deus. Se você estiver praticando realmente a palavra de Deus, pode vir vento, pode vir chuva, pode vir rio, mas não, você não vai ser abalado, você vai estar firme, você vai ser perseverante, você vai manter a sua fé. Então, seja praticante. Esse é o ensino de hoje, é esse a palavra de hoje. Então, tenha ciência, porque em outras traduções, em outras traduções vai dizer que Jesus disse que grande foi a queda dessa casa que estava no alicerce da areia. Então, quantas pessoas vão cair? Não estou profetizando isso de maneira nenhuma, por causa que não praticam a palavra.
Quantas pessoas vão se desestruturar, desabar, ser destruída porque não praticou uma palavra do Senhor. Então aqui fica um alerta para que a gente seja ouvinte, praticante. Ouvinte, praticante. Escutar e praticar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fico por aqui. Até a próxima, se Deus nos permitir. Paz e graça do Senhor.